Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo maravilhoso aí? Show de bola? Bom, vamos então de mais videoaula, né? Dessa vez falando de parede, ok? Vou explicar para vocês aqui, tem algumas coisas que eu já deixei aberto para mostrar para vocês como é que vocês fazem para fazer a aplicação em parede. Como eu estou ensinando para vocês, o efeito marmorizado, que é aquela mistura de cores, o efeito piso 3D, que é aquele piso onde nós usamos o adesivo, né, para fazer o efeito visual, e o efeito porcelanato líquido, que é aquela resina de uma cor. Como eu estou ensinando as três técnicas, eu vou falar de como você faz para fazer as três formas também na parede, tá? Então pega teu caderno, pega a tua caneta, teu bloco de anotação, seja lá o que for, e anota as informações, porque eu vou dar muitas. E como de costume, mastigado, tá? Então se você prestar realmente atenção no que eu vou falar e anotar as coisas que você achar importante, com certeza absoluta você vai fazer sem nenhum problema, sem nenhum estresse. É importante lembrar que eu estou em uma área externa, na rua, como eu sempre gosto de fazer as nossas videoaulas. Então, se de repente houver algum barulhinho externo, fique tranquilo, porque eu estou na rua, ok? Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, como sempre tem dado nas outras aulas, e você vai conseguir entender e vai conseguir colocar em prática e ter os seus resultados, ok? Bom, então vamos lá. Vamos começar falando do piso 3D, que é aquele piso que você utiliza com imagens, né? Que são aqueles pisos com adesivo, aqueles pisos que nós chamamos de piso 3D. Né? Como é que faz para fazer o piso 3D, que é aquele piso com imagem? Né? Como é que faz para fazer o piso? Isso você já sabe. Agora, como é que faz para fazer a parede em piso 3D? Bom, se você for pegar uma parede que está aplicado ali um porcelanato, uma cerâmica, né, um azulejo, é necessário você fazer a substratação. Só para te recordar, a substratação é aquela massa que você aplica para fazer o piso no rejunte. Beleza? Lembrou? Ok, então se você vai fazer um piso 3D, você precisa fazer a substratação. A parede 3D, você precisa fazer a substratação. Se a parede estiver com cerâmica. Ah, Rafael, a parede não está com cerâmica, a parede pintada, seja lá qual tinta for, né? É uma parede pintada somente. Como é que eu faço para fazer nessa parede? Se for uma que não tenha cerâmica. Aí, ao invés de você começar fazendo a massa de rejunte, que é o que você faria se for em uma parede que tem piso, né, que tem cerâmica, você dá uma demão rolada com rolo de lambacha de primer. Ok? Mas antes disso, é legal, importante você fazer um lixamento. Então, o que eu recomendo? Pegue uma lixa média, tá, de parede, uma lixa média, que crie uma porosidade média, ok? Então você vai pegar uma lixadeira. Então vamos anotar aqui, ó. Primeiro passo para fazer parede 3D. Primeiro passo em parede com cerâmica, aí cerâmica barra azulejo, né? Porque naturalmente é igual, é semelhante. Opa, aju não, né? Azulejo, putz, agora eu não me recordo se é com é com J mesmo. Não tem sentido ser com G. Azulejo, né? Corrija aí se estiver errado, mas eu acho que é isso mesmo, azulejo. Então, em parede com cerâmica ou azulejo, o que você deve fazer? Primeiro passo
primeiro passo é rejuntar com a massa de rejunte. Você lembra a massa de rejunte, né? Então vou colocar aqui, ó, substratar, que dá basicamente na mesma coisa. Substratar, rejuntar, a mesma coisa, tá ok? Então, Rafael, vou fazer a aplicação em uma parede que tem azulejo. Primeiro passo, substratar. Se a parede, olha o barulho, se a parede for apenas pintado, primeiro passo é lixar com lixa média de parede e em seguida aplicar primer com rolo de lambaixo, ok? Que é aquele rolo com a lãzinha mais baixa, né? Com a esponja, o pano, tecido mais baixo, tá? Então vamos lá, galera. Se for parede com cerâmica, o primeiro passo é substratar. Se for parede pintada, o primeiro passo é lixar com a lixa média, intermediária, né? Aquelas lixas de parede mesmo. Eu recomendo você usar aquela lixadeira orbital, né? Se você escrever aí no Google, lixadeira orbital, é aquela que trepida. Você só anexa a lixa e ela faz o trabalho. É interessante ter uma daquela. Também tem possibilidade de você alugar. Não é muito caro, é super barato. Você aluga a semana até. E você pode usar em vários trabalhos, se você precisar. Tá certo? Então você usa a orbital, mas também dá para lixar a mão, tá? Eu não recomendo se você vai fazer uma parede grande, entendeu? Então, se for uma parede pequena, um banheiro, algo assim, aí lixa a mão mesmo. Se você não achar nenhum problema, você pode lixar a mão. Tá bom? Mas você tem um equipamento que é melhor, né? Você tem menos tempo para trabalhar ali com o equipamento, você trabalha menos tempo e lixa melhor, claro, né? O equipamento sempre vai fazer um trabalho melhor. Beleza? Então, se for um caso é um caso, se for outro caso é outro caso. Eu estou escrevendo aqui para justamente vocês escreverem exatamente como eu estou escrevendo aqui, ó. Você escreve aí no teu caderno, que aí você não esquece mais e sempre dá uma olhada quando precisar. E aí vira uma apostila sua, criada por você. Beleza? Por isso que eu faço as anotações aqui. Anotou? Bom, vou considerar que você anotou e vou para o próximo passo. Tá? Próximo passo. Falando de uma aplicação em parede de 3D, tá? Bom, se você... Aí depende, tá? Se você for fazer uma aplicação em um piso em uma parede cerâmica, o que vai acontecer? Você vai dar... O primeiro passo é o substrato, que é a massa no rejunte. O segundo passo, nesse caso, seria o lixamento nesse substrato, tá? E de repente em toda a superfície e em seguida a rolada com o primer. Ou seja, para fazer uma parede de banheiro, por exemplo, que naturalmente, na maioria das vezes, é em cerâmica, né? Parede de banheiro, principalmente onde toma banho. Então, para fazer a parede de um banheiro em 3D, você dá a massa e depois você tem que lixar. Ou seja, você tem que fazer basicamente a mesma coisa que você faz no chão, porém na parede. É lógico que como você vai fazer na parede, você não vai segurar um equipamento maior, robusto, para lixar. Então eu recomendo você usar qual lixadeira? A esmerilhadeira de 5 polegadas, tá? Que é aquela esmerilhadeira menor, e com um disco de 5 também, que é o disco menor. Então você não tem tanto peso na sua mão. Beleza? Ficou claro? Como é que você faz para lixar a parede que tem cerâmica? Você vai lixar na mão? Não. Lixar cerâmica na mão é praticamente impossível, tá? Demandaria muito tempo e você teria que pôr muito esforço.
principalmente se a cerâmica for esmaltada. Então sempre vai ter que utilizar o equipamento, seja comprado ou alugado, tá bom? Tenha isso em mente, para você ter um trabalho bacana. Bom, então vamos lá. Aí fez a substratação na cerâmica da parede. O que você vai fazer em seguida? Lixar toda a superfície. E depois primer. Como? Rolado. Então assim, ó, para resumir, ficar uma coisa mais fácil para você e acelerar a nossa aula aqui para ser mais eficiente, você vai fazer uma parede igual você vai fazer no chão. Exatamente igual. Todos os passos que você usa, que você já aprendeu no porcelanato líquido, você vai fazer se você for fazer em uma parede o trabalho. Todos os passos quais, Rafael? Do passo 1 de substratação até o passo do primer, que é rolado. No caso do chão, a gente pode também espatular o primer. No caso da parede, não vai ser espatulado, porque não dá, né? Lei da gravidade. Então você vai fazer como? Rolado. Lembrando que a sua ideia é deixar a parede, a superfície da parede, lisa, completamente lisa, uniforme, tá? Para você ter um efeito certo, um efeito visual bom. Então, toma muito cuidado na hora de fazer o lixamento, para não criar vincos com a lixa, tá? Faz alguns testes antes de usar o equipamento, para você pegar os macetes, se você nunca utilizou. E também não lixa muito, lixa só o necessário. Você só quer deixar a superfície uniforme, mais nada, tá? E abrir os poros, né? Criar porosidade para amarrar o produto. Bom, uma vez que você fez o lixamento em todo o substrato, em uma parede cerâmica, você foi lá e lixou, depois você deu primer. Agora sim, nós vamos falar realmente do acabamento em piso 3D, tá? Porque basicamente a mesma coisa que você faz no piso, você vai fazer na parede, com algumas exceções, como por exemplo essa que eu vou falar agora. Então, vamos supor que nos dois motivos, ou seja, na parede em cerâmica ou na parede pintada, você já está no passo do primer, né? Então, considerando que você já está com a parede toda no primer, pintada, nivelada ali com a pintura, né? Se foi o trabalho feito em uma parede de cerâmica, de novo repito, toma cuidado com o nivelamento, que isso influencia no acabamento final, tá bom? Então, o que você vai fazer? Depois do primer, depois de aplicar e secar o primer na parede, colar o adesivo. Colar o adesivo. Pronto. Rafael, já deu primer na parede, já está tudo lisinho lá no primer. O que eu faço agora? Colo o adesivo. Aí tem uma observação aqui, ó, nessa hora aqui. Observação. Antes de colar o adesivo, borrifar. Bom, borrifar você sabe, né? Com borrifador, aqueles borrifadores que quando você vai cortar o cabelo, né? O homem aí, por exemplo, a pessoa usa o borrifador, sai aquela poeirinha, vamos usar esse termo, de água, né? Aquela fumacinha de água. Pois bem, você vai usar um semelhante, é bem baratinho, R$6, 7, talvez menos. E você vai borrifar. Com o que você vai borrifar a parede antes de colar o adesivo? Com meio água e meio álcool. Opa. Meio. Tá? Então, já estou no primer, Rafael. O que eu faço agora? Colo o adesivo. Mas, antes de colar o adesivo, tem essa observação. Você vai borrifar e no recipiente você vai colocar metade de água e metade de álcool. Qual álcool? Álcool normal. Esse álcool que a gente utiliza, convencional, tá? Pode ser aquele outro, se não me engano, o nome é etílico. Etílico, se não me falha a memória, acho que é assim que se pronuncia. Me corrijam aí depois, se estiver errado, tá?
mas pode ser o álcool convencional mesmo, que vende no mercado, tá bom? Então você vai colocar metade do recipiente de álcool, metade do recipiente de água, vai misturar, né, lógico, e aí vai borrifar, e com um pano limpo, vai tirar as impurezas, vai tirar toda contaminação, melhor palavra, contaminação, porque aí a gente abrange. Então o que você vai fazer? Na prática, você vai borrifar em toda a parede que já está com o prime seco, evidente, né? E vai passar o pano em toda a superfície da parede, ok? Lembre, se atente aos cantos da parede. Outra coisa, antes de fazer a aplicação, antes mesmo do substrato, faça uma limpeza geral na parede. Não precisa molhar não, mas faça uma limpeza com a vassoura, tire teia de aranha, insetos que estejam grudados ali, alguma coisa desse gênero, tá? Para isso não atrapalhar a tua aplicação, tá? É outra observação aí, beleza? Bom, então você borrifou, passou o pano, limpou tudo direitinho, aí você vai aplicar o adesivo, tá? Aí você vai colar o adesivo, que é o que está aqui já escrito, colar o adesivo. Lembrando que, se você não tem experiência em fazer colagem de adesivo, o que eu tenho que sugerir para você? Não faça. Não vai por a mão se você não sabe fazer. Eu já recomendei. Se você não sabe fazer a aplicação em adesivo, seja em parede ou em qualquer coisa, terceirize essa parte. Então vou de novo repetir o que eu já falei na aula anterior. Quando for fazer algum ambiente que vai ser utilizado colagem de adesivo, terceirize, caso você não tenha experiência na aplicação. Assim você não tem dor de cabeça. Outra coisa que eu vou relembrar. Na hora de terceirizar, lembre-se que tem algumas gráficas, às vezes até aí na sua região tem também, que já atendem você com um combo, né? Ou seja, eles já fazem a impressão do adesivo e juntamente com a impressão do adesivo, eles também fazem a aplicação. Então faz os dois juntos. Então você pode procurar de repente aí na sua região uma gráfica que atenda você já com mão de obra do adesivo impresso e também aplicado. Aí você consegue pagar até um preço melhor pela terceirização. Mas por favor, não aplique se não tiver experiência. Eu estou sendo repetitivo porque mesmo sendo repetitivo, alguns alunos às vezes fazem, aí depois tem problema com bolha, tem problema com corte errado e esse tipo de coisa, e depois, Rafael, você me ajuda, como eu faço para tirar as bolhas, como eu faço? Então assim, se não tem experiência, terceiriza, pronto, resolvido. Bom, então colou o adesivo, qual o próximo passo? Já deixei aqui até pronto para nós utilizarmos aqui. Para você fazer, tá carregando aqui, já aparece, pronto. Para você fazer a aplicação em parede, do que vocês vão precisar? Vocês vão precisar desse kit aqui, ó, resina para parede. Tá vendo? É uma resina especial para a parede. Por que especial? Porque a formulação dela é específica para ambientes que estão na horizontal, tá? Ambientes como parede, ambientes onde a resina naturalmente vai acabar escorrendo, já que é um líquido. Então ela é mais densa, a densidade dela é diferente, ela é específica mesmo para a parede, tá? Então você não vai usar aquela resina de acabamento que, deixa eu lembrar aqui vocês, ó, vou subir aqui, vocês já sabem essa apresentação, né? Já mostrei para vocês, mas só para relembrar aqui, ó, vocês não vão utilizar essa resina aqui, ali, tá vendo? Colorida. Essa é para fazer porcelanato líquido. Rafael, mas o 3D é transparente. Ok, vocês não vão utilizar essa resina aqui. Tá vendo? Transparente. No piso você usa esse kit. No piso 3D. Mas na parede não. Na parede você usa essa aqui, ó. Que a gente está falando agora. Essa daqui. Ok? Então não confunda, ok? Não use resina transparente de piso em parede. Existe uma específica para parede, uso de parede. Ok, como funciona a aplicação? Com um rolo de lambacho.
O mesmo rolo que você usa para primer, sabe? Esse rolinho com a lãzinha mais baixa, você usa também para fazer a aplicação em parede, ok? Fechou? Então você vai rolar e vai decantar, né? Primeiro, evidente. Qual é a minha sugestão? Faça o decantamento, que é com um rolo menor. Você compra 2 rolos para fazer em parede, tá? Você compra um rolo pequeno, menorzinho, e compra um rolo maior. O rolo pequeno você usa para decantar, que é rolar primeiro nos cantos, fora a fora, tá? Faz o quadrado, que eu chamo. E depois você, com um rolo maior, de repente até usando um cabo de vassoura para estender mais a distância e ir em ambientes mais altos, você rola todo o meio, né? Todo a parede, e de forma mais rápida e eficiente. Então a pintura, ela funciona assim, tá? Para quem não tem afinidade, você primeiro decanta e depois você rola em toda a superfície. Eu vou fazer um desenho aqui. Eu sei que vocês entenderam o que eu estou falando, mas é sempre legal a gente aproveitar, né? Então vamos lá. Aqui é a parede, ok? Não está muito retinha, né? Essa parede está com desnível, mas essa é a parede. Ah, por falar em desnível, já aproveito dizendo o seguinte: se de repente a parede que você estiver aplicando tiver algum tipo de desnível, por rachaduras, alguma coisa desse gênero, pedra quebrada, vamos supor uma cerâmica ali, lembre-se de usar a massa para fazer a regularização desse local, ok? Sempre lembre-se da massa de rejunte para esses ambientes. Não é só para rejunte que ela serve também para cobrir rachaduras e fissuras que tenha na parede ou no piso mesmo, beleza? Só para relembrar aí. Bom, então aqui tem a parede, ok? Deixa eu pegar uma coisa aqui mais. Pronto. Aí você vai fazer como? Você primeiro vai decantar. O que é decantar? É pintar, exatamente o que eu fiz aqui. Pintar. Ó, primeiro o canto. É claro que eu estou fazendo de qualquer jeito e tá pintando de qualquer jeito, né? Mas é só pra... Entendeu? Primeiro o quadrado, você faz o quadrado com a resina transparente. Aí depois você vai com um rolo maior, e faz todo o ambiente com um rolo maior. Beleza? Pronto, então o desenho nos ajuda também aí. Vou apagar aqui. Fechou? Então quando você fizer a pintura, seja ela porcelanato líquido ou seja ela em transparente, lembre-se sempre disso. Faz primeiro o decanto, que aí depois para pintar o meio fica mais rápido. Você acelera o processo, tá? É uma dica aí. Bom, então vamos lá, voltando aqui o raciocínio do passo a passo. Colou o adesivo, você vai usar a resina de parede. Ok? Resina de parede. Como que você vai aplicar? Você vai aplicar com um rolo de lã baixa. Rafael, esse rolo é o mesmo rolo que eu uso no primer? Sim, é o mesmo rolo. Ok? Lembrando que o rolo ele sempre deve ser novo. Nunca reutilize rolo para resina. Aliás, nem dá. Uma vez que a resina secou, já era. Endurece e não tem como reutilizar. Tá bom? Então, rolo sempre novo. Quando você orça com seu cliente, faz o orçamento, você já inclui isso. Por isso que você cobra o preço que eu já coloquei para vocês nas outras aulas anteriores. Bom, então rolou. Quantos metros eu consigo fazer com um kit desse? Primeiro vamos ver quanto vem num kit. Um kit desse vem 7,250. É que são 2 kits que eles têm, né? Eles têm um kit menor de 1,4 kg e tem um kit maior de 7,2 kg, né? 250. Então você pode usar ou um ou outro, aí depende. Se você usar o de 7 kg, é esse que está aqui, ó. Esses 2 galões aqui são os de 7 kg, né? Que é esse 7,250 kg. Aí tem um conjunto menor que é 1,450 kg, que é para uma parede menor, né? Bom, quanto que ele faz por demão? Se for esse kit maior, você consegue fazer 20 metros quadrados.
tá? Se for com um, perdão, se for com um kit menor, se for com um kit menor de 1,4 kg, você consegue fazer até 20 metros quadrados por demão, tá? É recomendado sempre 2 demãos, como tá aparecendo aqui, ó. Sempre 2 demãos, tá? É a recomendação do fornecedor. Eu recomendo 3 se necessário, tá? O importante é ficar bonito, ficar bacana. Não tem nenhum problema você voltar e fazer as demãos uma por vez. Uma coisa muito importante antes de você fazer a aplicação, tá? Uma coisa muito importante antes de você fazer a aplicação deste produto. O que você tem que fazer? Você tem que usar o aderente de adesivo, lembra? Vou voltar aqui, ó, para te recordar. É muito importante você prestar atenção. Vocês estão anotando tudo aí, né? Você tá vendo que eu tô mastigando, hein? Vamos lá. Cadê? Solvente, primer, resina, CPU. Deixa eu ver. Acho que tá lá em cima. Vamos lá. É necessário, tá? Tem que te recordar, isso ajuda, você não esquecer. Qual que é o aderente de adesivo? Vamos encontrar ele aqui já. Caramba, cadê esse cara, meu? Tá escondido. Primer, resina de cor, acabamento, selador. Olha, eu passei por ele e não vi, vocês nem me avisam, né? Vocês também, viu? Ó, selador. Então, esse aqui, ó, selador de aderência. Você vai rolar ele primeiro, tá bom? Aí você, depois que rolar, ele vai secar. Aí depois que ele estiver seco, aí sim, você vai e aplica a resina para a parede transparente. Gente, eu tô dando mastigadíssimo para você aqui. Se você prestar atenção, não tem erro, não tem erro. Você vai rolar com lã baixa a resina, aliás, o aderente primeiro, aí depois do aderente secar, o selador aderente secou, aí você vai e rola essa resina por cima do aderente. Joia? Aí vai fixar bem no adesivo o aderente, e como o aderente, o nome já fala, ele é aderente, ele vai aderir na resina de parede. E aí não tem como desplacar, não tem como ter problema de soltar, tá bom? Ó, aqui é uma parede feita com essa resina que a gente está apresentando, nós estamos apresentando. Tá vendo? Olha que legal. Não sei se dá para ter uma percepção tão boa assim de brilho, mas ó, isso é uma parede feita através desse produto que eu estou apresentando para vocês. Beleza? Ficou claro para vocês, galera? Ficou mesmo? Bom, então falamos aqui de parede, aplicação em piso 3D em parede. Então vamos só acrescentar nas nossas anotações, depois de colar, o adesivo, aplicar com rolo de lã baixa o selador. Anotem igual aí no caderno, selador de adesivo, que é aquele frasquinho menor que eu apresentei para vocês agora há pouco, relembrei, né? E em seguida, ou seja, após seco o aderente, após secar, né? Aplicar resina, no caso do 3D tem que ser transparente de parede.
ok? Anotem aí no caderno. Depois de colar o adesivo, aplicar com o rolo de lambacha o selador de adesivo e em seguida, ou seja, após o selador secar, aplicar resina transparente de parede. Com o quê? Com rolo também lambacha. Ok? Aí tem uma observação. Qual que é a observação, galera? Qual que é a observação? 2 demãos, ok? No mínimo. Mínimo, tá? Eu recomendaria até 3, se fosse o caso, para ficar uma espessura bem legal. Aí você tem um efeito. Olha só, uma dica aqui que eu vou falar sobre resina, tá? Para você ter um acabamento visual, ou seja, para você ter um efeito visual maior, quanto mais resina transparente você colocar, ou seja, quanto mais espesso, né? Quanto mais largura, mais espessura a resina tiver ali sobre o adesivo, mais efeito visual vai ter. Então, 2 demãos é o mínimo, né? Dependendo da situação, faça 3 demãos. Se for uma parede que tem um efeito visual bem mais arrojado na impressão, se você põe mais resina ali, o efeito é maior ainda. E o seu cliente com certeza vai ficar muito feliz. Fechou? Legal? Então 3D é isso. Ok? Eu acho que vocês já anotaram, né? Então vou apagar aqui. Pronto. Agora fazendo parede com porcelanato líquido. Agora sim. Ou seja, uma cor, né? Uma cor. Aí você vai falar para mim o seguinte: Rafa, eu estou fazendo aplicação em um cliente e ele pediu para fazer o piso e também quer fazer uma parede. Ele quer fazer a parede de alguma cor, mas ele quer fazer uma cor só. Não quer fazer arte demais não, ele quer fazer só uma cor. Como que eu faço? Bom, seguindo a recomendação que eu acabei de apresentar para você do piso 3D, que é o adesivo, né, o piso com imagem, você vai fazer a mesma coisa até o primer, beleza? Então lembrando, assim como o piso, a parede é igual, toda a base para fazer é igual. Se for parede cerâmica, substrato, que é a massa de rejunte, lixar toda a superfície para que a porosidade ficar no nível, rolar com lambacha ou primer. Se for parede pintada, lixar com a lixa média de parede, toda a parede para criar porosidade. Claro que você vai limpar depois para tirar a poeira. Depois disso, rola com o rolo de lambacha ou primer. Lembrou? Beleza, então você vai seguir o mesmo raciocínio para fazer o porcelanato líquido. Qual a diferença? É que dessa vez você só vai pintar, não vai fazer nenhum tipo de arte. Então vamos lá. Depois que o primer secou, né? Depois que o primer secou, então já vamos anotar aqui. Depois do primer secar em toda a parede, aplique rolando, tá? De novo, para lembrar vocês, rolo de... Não tem como errar, tá, pessoal? Rolo de lambacha. Você vai aplicar com rolo de lambacha. Exatamente como você... Você já pintou parede? Alguma vez na sua vida? Se você vê uma pessoa pintando, você já tem uma noção, certo? Você vai colocar na bandeja ali os componentes misturados, vai pegar o rolo, vai passar no produto e vai pintar a parede. Não tem segredo nenhum. Tá bom? Não tem segredo nenhum. É a mesma coisa que uma pintura convencional, só muda que é com produtos à base de resina, mais resistente, tem mais brilho e tal. Fechou? Bom, então depois do primer secar, você em toda a parede vai aplicar rolando com um rolo de lambacha ou porcelanato líquido. Que porcelanato líquido? O mesmo que você usa no chão. Esse realmente você precisa usar o mesmo. Tá? Porque eles ainda não formularam, não criaram um produto. Eu imagino que estão já fazendo isso, mas ainda não está criado um produto com pigmentação
que seja especialmente para a parede. Eles criaram até o momento só aquela resina transparente para a parede. No caso do porcelanato líquido, não. Aí você vai usar realmente o mesmo que você usa no chão, tá? Que é aquelas resinas já pigmentadas, que já vou mostrar aqui na apresentação para você lembrar. Então você vai aplicar com rolo de lambaço o porcelanato líquido. Só para relembrar aqui qual que é o porcelanato líquido. Vamos voltar aqui. Opa. Aqui, ó. Esse é o porcelanato líquido, tá? É um kit desse. Você escolhe a cor e aí faz a parede rolando. E aí você vê quantos metros quadrados você precisa fazer, e basicamente a mesma conta que você faz no chão, você faz na parede. Qual a diferença então da parede para o chão? As demãos. Infelizmente, você tem que trabalhar em conjunto com a lei da gravidade. Se é uma parede, é claro que a resina vai escorrer se você usasse outro meio para fazer isso, se não fosse com um rolo. Porém, com o rolo, a camada, você sabe, fica fina, não fica tão espessa. Então, para você ficar com a camada correta, você tem que realmente dar várias demãos. Eu recomendo 4, ok? Nossa, Rafael, então 4 demãos eu tenho que esperar secar 4 vezes? Sim, não tem jeito. Parede, você tem que respeitar a espessura, pelo menos ideal ali, mínima, de 1 milímetro, 1,5 milímetros. Então você tem que dar várias demãos mesmo para ficar uma espessura grossa, tá? E aí sim você tem uma parede, uma superfície lisa. Então porcelanato líquido, quantas demãos? 4 demãos, rolado, ou seja, com um rolo, ok? 4 demãos com um rolo, uma seguinte da outra, esperando, ou melhor, respeitando a secagem de cada demão, ok? Não vai achar que você acabou de dar, daqui a pouquinho você vai lá e dá outra demão. Não é assim que funciona. Tem que esperar curar, secar uma demão, depois dar outra, depois outra. Sempre que você for dar uma demão e depois outra, lixe a superfície, seja na parede, seja no chão. Qual lixa você deve utilizar? Aí você já pode utilizar uma lixa mais fina, pode ser até uma 800, tá? Ou aquela famosinha lixa d'água. Ou de repente, dependendo da situação, uma um pouquinho mais porosa. Ou seja, a lixa não precisa ser tão porosa. E você faz o lixamento até à mão, ok? Porque é um lixamento superficial, que eu chamo. Não precisa criar tanta porosidade não. É só para amarrar a próxima demão que vai ser aplicada. Então toda a superfície que você der várias demãos, o que você tem que fazer? Lixar antes. Ok? Vou anotar também. Anote aí. Toda a superfície que você aplicar várias demãos, lembre-se de lixar superficialmente a cada demão com lixa fina, ou seja, uma lixa leve, ok? Uma lixa leve. Tá anotando aí, né? Bom, então fez isso, tá pronto tua parede, tá? Porcelanato líquido na parede é bem rápido e bem simples assim mesmo, ok? Então não tem muito segredo não. Fez aquele conjunto de passo a passo até o primer secou, vai para o abraço, já começa a rolar o acabamento, que é o porcelanato líquido. Como o porcelanato líquido, ele precisa ter uma espessura boa para dar aquele brilho, para dar
aquele efeito uniforme, para ficar bacana, então você tem que ter um pouco mais grosso. Só que parede tem a questão da lei da gravidade. Então o que você vai fazer? Várias demãos, certo? Qual é o produto, Rafael? Esse aqui, ó, porcelanato líquido, tá vendo? E aí você escolhe uma das cores da tabela. Ficou claro? Ótimo, perfeito. Então agora vamos falar do final, né, da última técnica que é possível fazer em parede, que é a aplicação de efeito marmorizado, ok? Efeito marmorizado. Vamos lá, fazendo com efeito marmorizado, que é aquela mescla de cor. Rafael, como é que eu faço? O cliente me pediu para fazer o piso e também pediu para fazer uma parede, e ele quer que eu faça um efeito marmorizado na parede. Como que eu devo aplicar? Mesma coisa a base, vai até o primer está seco. O que você vai fazer? Você vai fazer a aplicação do efeito marmorizado. Só para relembrar, porque vocês já acessaram a aula do efeito marmorizado em piso, então como o método é semelhante, então só para relembrar vocês o seguinte: lembre-se que todo efeito marmorizado são duas coisas que você precisa saber de imediato e a princípio do seu cliente. A primeira coisa que você precisa saber é quantas duas coisas que você precisa saber antes para fazer o efeito. Que efeito? Marmorizado. A primeira coisa é quantas cores. Claro, né? Quantas cores o quê? Quantas cores o seu cliente quer usar na mescla? Ele quer usar 3, 4, 2, 5, 6, todas? Depende do que o seu cliente está buscando nesse formato, tá bom? Então vamos saber do cliente quantas cores ele quer utilizar na mescla. Aí ele vai te dizer. A segunda coisa que você precisa saber é qual cor ele quer, ou ela, né, que predomine. Predomine, eu imagino que seja com E. Não sei. Qual cor ele quer que predomine? Ou seja, qual cor ele quer que esteja em todo o ambiente, em maior quantidade. Ok? Qual é a cor? Vamos trabalhar no exemplo de duas cores. E nessas duas cores nós vamos utilizar a cor predominante, preto. Cor da mescla, ou seja, quantidade menor, né? Quantidade menor. Deixa eu escrever, vai. Assim você escreve igual. Quantidade menor. Aí vamos, deixa eu ver, cobre, que é uma boa mescla. Cobre. Então vamos supor que o seu cliente quer fazer um efeito marmorizado em cor duas, né, ou seja, duas cores, no qual ele quer que toda a parede seja preta como fundo e com cores mescladas em cobre. Como que você faz isso na prática? Vamos usar o recurso que nós temos aqui de exemplo, tá? Então vamos fazer aqui uma simulação. Você fez o efeito todo em porcelanato líquido preto. Pronto. A partir do momento que você rolou, como é que você faz para fazer a aplicação em parede de porcelanato líquido para fazer marmorizado? Mesma coisa do porcelanato líquido de uma cor, tá? Você vai ter que rolar. Então você vai rolar preto em todo o ambiente da parede, em toda a parede, com um rolo mesmo.
Observação: você não vai fazer a mescla na primeira demão que você rolou, porque geralmente vai ser fina essa demão, então não vai dar ainda o efeito visual, tá? Então deixa eu até voltar aqui, ó. Opa, é aqui mesmo, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, observação. Anota aí. Não faça o efeito na primeira demão da cor que vai predominar. Cor em maior quantidade. Beleza, galera? Então, ó, uma observação muito importante, tá? Não é na primeira demão rolada, vamos supor, considerando que a gente vai fazer o preto, né? Não é nessa demão primeira que você vai fazer já a aplicação para fazer o efeito, tá? É na última, ok? Na última demão, que é quando a parede já está bem densa, ou seja, já está bem espessa, né? Já tem uma espessura bem grande. Aí sim você vai fazer o movimento das mãos, que é um exemplo que eu vou dar agora, para fazer o efeito marmorizado, ok? Ó, presta atenção no que eu vou desenhar, porque o manuseio que eu vou fazer aqui, você pode fazer aí, você vai ver que vai dar o mesmo resultado semelhante, tá? Então vamos lá. Pintou toda a parede de preto, já está na quarta demão, a última. Nessa última, com a pintura preta que você acabou de dar, a quarta demão, ainda úmida, ou seja, assim que você deu a demão, acabou de dar a demão, você vai com cobre, vamos considerar que essa cor seja cobre, tá? Porque não tem cobre aqui na tabelinha, então vamos considerar que essa é a cobre. Então na cor cobre, você vai fazer a mescla. Aí você me pergunta, Rafael, como que eu vou aplicar essa cor cobre? Com pincel, igualzinho tá aqui, ó. É com pincel que eu vou exemplificar aqui para vocês. Então você vai aplicar com pincel, tá? Não é com rolo. Por quê? Porque aí agora você vai pintar pequenas quantidades e não grandes, tá bom? Então para fazer o efeito marmorizado é com pincel. Que pincel, Rafael? Aí depende do que você quer ter de acabamento final. Por exemplo, vamos supor que você queira usar só vamos lá, deixa eu aumentar um pouco o tamanho aqui. Aí, pronto. Diminuir, quer dizer. Então vamos supor que você quer só fazer, o cliente quer só pequenas ranhuras, ele não quer muita coisa do cobre, ele quer só uns efeitos. Então você pode, de repente, cadê? Vamos lá. O bicho não quer pintar? Deixa eu pegar outro aqui então, vai. Aqui, pronto. Você pode, com um pincel, tá? Com um tom cobre, fazer alguns riscos. Ok? Você pode fazer alguns riscos. É exatamente como eu pintei aí, exemplificando e simulando a forma. Você pode fazer o que eu chamo de rajadas, né, que é esses riscos assim bem finos, com a cor que o cliente escolheu. Bem finos, talvez bem mais fino do que eu estou fazendo aqui. Tá certo? Tem que ser riscos finos mesmo. E aí o que vai acontecer? Esses riscos... Ó, tem um lápis aqui, vai ser melhor ainda. Vou usar com lápis. Vamos lá. Aí, pronto. Assim, ó. Bem curto mesmo, bem fino, tá? Esse efeito, ele vai dar uma aparência bem semelhante a marmorizado, a uma pedra de mármore. Por isso até que o nome é efeito marmorizado, tá? O que acontece, galera? No marmorizado, você sabe que existe vários tipos, né? Vários efeitos, várias formas de fazer. Então quer dizer, se você fizer de um jeito, vai dar um resultado. Se você fizer de outro, vai dar outro resultado. Por exemplo, desse jeito que eu acabei de rabiscar aqui,
você vai ter um efeito bem parecido com o mármore. Lembrando que esses riscos você vai pintar a cor preta, ou seja, sobre a cor preta, com a cor cobre, tá? Porque é a cobre que vai mesclar com a preta e dar o resultado de aparência de uma mármore. É importante você saber que o pincel deve ser da largura que você quer os riscos, que você quer as expressões, né, vamos usar esse termo, da cor cobre que está mesclando no preto, tá bom? Lembrando sempre de perguntar ao seu cliente se você pode fazer um rabisco mais extenso, mais grosso, ou um rabisco mais curto. Isso realmente é o seu cliente que vai decidir. E é importante também você informar para ele que não existe nenhuma possibilidade de você fazer exatamente igual a uma pedra de mármore, tá? Que esse nome, efeito marmorizado, é apenas um nome que nós utilizamos de forma comercial para que as pessoas subentendam como funciona e como fica o acabamento final, ou seja, fica bem semelhante ao mármore, por isso o nome. Mas não quer dizer que vai ficar igualzinho uma pedra de mármore. Não existe esta possibilidade. Não engane o seu cliente. Jogue limpo que ele vai fechar negócio e vai te chamar de novo, tá bom? Bom, então galera, o que acontece? Uma vez que você fez essa pintura, vai ficar com esse efeito mais próximo do mármore, certo? Agora vamos simular que você vai fazer uma outra forma de manuseio para ter um outro tipo de efeito marmorizado. Que forma que é essa que pode ser? Essa forma pode ser, por exemplo, você derramar exatamente como eu estou fazendo aqui, ó, espalhado no ambiente. Você vai fazer pequenos círculos, né? Você vai você vai, com o pincel bem carregado, fazer círculos em lugares afastados, tá? Sobre todo o solo, nesse caso de exemplo, preto. E aí depois que você fizer isso, você vai passar o rolo, ok? Você vai passar o rolo sobre todo o ambiente, ok? Esse rolo que você vai passar sobre todo o ambiente deve ser um rolo limpo e novo. Você não precisa melar ele em nenhuma tinta. Você vai rolar para justamente as duas cores se juntar. Então eu vou exemplificar aqui, ó. É lógico, né, que não vai ficar assim horrível como tá aí, mas é só para você entender como você vai rolar de cima para baixo, de um lado para o outro, ok? De cima para baixo, de um lado para o outro. E aí você tem outro efeito. Que efeito é esse, Rafael? Vai ficar semelhante a, deixa eu ver, a umas fissuras, tá? Eu acho que no vídeo do marmorizado eu mostro de uma forma mais detalhada como que fica. Inclusive eu usei o vídeo como exemplo da Legary, que é onde eu aprendi nos Estados Unidos, e lá eu mostrei esse efeito aí que eu acabei de simular, tá bom? Então galera, é isso, o efeito marmorizado é isso, tá? Em parede. Lembrando que você sempre deve checar as demãos, você nunca vai fazer o efeito na primeira demão, ok? Você vai fazer o efeito sempre na última demão e com a resina ainda úmida, ou seja, você fez a aplicação da última demão, aquela resina ainda está úmida ali na parede, naquele momento é que você tem que espalhar com a cor que vai ser em menor quantidade, que nesse exemplo foi cobre, com o pincel da cor que você queira, ou que o cliente escolha, e joga duro aí, que você vai ter um efeito muito bacana se você seguir o raciocínio aqui. Eu vou, juntamente com esse material, mandar um material complementar, fotos, talvez vídeos, para te ajudar a interpretar melhor o que eu desenhei aqui no rabisco, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que só com esse exemplo que eu fiz aqui no rascunho, você fazendo igual vai dar certo, certeza absoluta. Na verdade o rascunho é justamente para ser uma coisa bem didática mesmo, tá?
Então, se você prestou atenção, com certeza você vai conseguir fazer e não vai ter nenhum tipo de problema. Beleza? Bom, galera, então aqui nós falamos de parede, como fazer técnicas em parede. Piso 3D, piso marmorizado e piso porcelanato líquido. 3 técnicas em uma videoaula. E aí, entendeu? Ficou claro para você? Veja o complemento que eu mandei, que vai te ajudar com certeza mais ainda a você desenvolver uma parede bacana, bem acabada e deixar o seu cliente satisfeito, que é isso que importa realmente. Beleza? Gente, então vou finalizando por aqui. Essa videoaula foi bem grande, mas você tem que assistir até o final mesmo. E se você está aqui, claro, você assistiu até o final. Se você acelerou, você está fazendo errado, porque por mais que o vídeo seja cansativo, por mais que o vídeo seja longo, você tem que saber de cada detalhe que eu estou falando, porque é importante. Não é só chegar e pintar uma parede, tem que seguir o raciocínio. Por isso eu usei o rascunho. Se você seguir, não vai ter problema, tá bom? É isso aí, eu espero que você tenha muito sucesso. E por favor, quando fizer o seu primeiro trabalho, quando você fizer a sua primeira parede, manda foto pra gente, tá bom? No grupo ou no privado, pra mim no WhatsApp, não importa. Manda, que eu estou curioso, doido pra ver o teu primeiro trabalho. Valeu, segue complemento em anexo. Nos vemos na próxima videoaula.